Analistas comentam sobre a possível saída de Léo Ortiz do Flamengo para a Juventus da Itália. Atualmente, há rumores sobre uma possível saída do zagueiro Léo Ortiz do Flamengo para o time italiano, mas ainda não há uma confirmação oficial sobre essa transferência. Léo Ortiz, que recentemente assumiu o papel de destaque no time rubro-negro, é um zagueiro com características que se encaixam no estilo de jogo proposto pelo técnico Filipe Luís, sendo um zagueiro construtor com boa visão de jogo e habilidade técnica. Vamos ao vídeo. Jogando como zagueiro, Léo Ortiz tem sido fundamental para os ataques do Flamengo desde que o Filipe Luís assumiu o comando do time. Vamos dar uma olhadinha em lances dos dois jogos. Primeiro jogo contra o Bahia, última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a data FIFA. Já no pontapé inicial, a gente vai ver aí o Flamengo trocando passe e percebam o quanto ele atrai a pressão, né? Não é um zagueiro que fica desconfortável quando o atacante vem pressionar, ele até traz, pisa na bola, trazendo para trás ele para atrair de fato o Tassiano e aí conseguir fazer a inversão para balançar o time do Bahia para um lado e o Ayrton Lucas conseguir dominar a bola com tranquilidade lá do outro lado e poder progredir, como a gente viu ali, o Ayrton Lucas dando a bola para o Bruno Henrique. Agora, o Bahia marcando mais atrás, o Flamengo entrando no campo de ataque e, para mim, o que ele mais contribui, né? A quantidade de passes que ele encaixa nesse setor aí, ó, que é determinante para a construção ofensiva de um time. Ó. A gente está vendo ele com a bola, esperando o momento certo, né? Escondendo a intenção do passe inicialmente, que todo mundo achou que fosse para o Pulgar, mas ele queria a bola no Arrascaeta, no espaço entre as linhas. Ó. Quando a gente fala isso, é exatamente isso daí, atrás do meio campo, entre a linha de meio e de defesa do time adversário. E aí o Arrascaeta vai servir o Ayrton Lucas do outro lado, o Flamengo se aproxima da área. Na sequência desse lance, inclusive, saiu uma jogada de perigo do Flamengo, que o Gabriel Barbosa chuta cruzado. Agora sim, ataque do Flamengo um pouco ainda mais adiantado, né? Léo Ortiz no campo de ataque. Olha só a qualidade no passe da Trivela para o Wesley aqui pelo lado direito. De novo, não é um passe central, atrás da linha de meio campo, mas é um passe que supera a linha de meio campo do time do Bahia, encontrando o lateral mais à frente. E como o adversário está marcando em bloco baixo, para ele é um prato cheio conseguir trabalhar nessa região aí, articulando no campo de ataque, entendendo o melhor momento dos passes, encaixando com precisão, como na origem do gol que o Flamengo vai fazer na vitória por 1-0 sobre o Bahia na semana passada. Contribuição efetiva dele nessa partida, assim como também no jogo contra o Corinthians, o primeiro jogo do Filipe Luís. Nessa partida a gente vai lembrar, inclusive, que o Filipe colocou o Léo Ortiz como zagueiro no lugar do Fabrício Bruno, e é muito por isso, por essa contribuição que ele dá com a bola. Olha ele conduzindo para tentar encontrar o passe, Corinthians fecha, volta no Léo Pereira para circular de um lado a outro, a bola vai voltar aos pés dele aqui pelo lado direito, e o padrão vai ser mantido. Ó. Conduz com paciência até encontrar o passe, não tem medo da pressão, ele vai conduzindo para cima da pressão e encontra de novo o Gerson, basicamente ali no mesmo setor do Arrascaeta, né? Com o Arrascaeta ele conseguiu ainda achar o Arrascaeta ainda mais próximo da área do Bahia, mas a partir do momento que a bola entra ali, já dificulta bastante ao adversário fazer esse controle da progressão do time rival, principalmente pelo centro do campo, e aí o Flamengo vai trocando passe até encontrar o Arrascaeta lá pelo lado esquerdo. Agora o início do segundo tempo, do jogo contra o Corinthians, de novo, ó. Não tem medo da pressão. Espera até o último momento o adversário se aproximar para que uma linha de passe surja, para que uma opção de passe de um companheiro surja, e aí com a perna esquerda ele enxerga bem o movimento do Alexandre para que o Flamengo progrida no campo, como a gente viu nos outros lances do Léo Ortiz nessa análise, né? Vamos ver agora um lance do segundo tempo, já na reta final do jogo. Primeira antecipação, algo que ele tem feito bem, né? Tem lido bem ali qual é a proposta do adversário, passe em profundidade, o passe no pé como foi agora, e ele antecipa. E aí o Flamengo vai ter a bola para tentar construir um novo ataque. E novamente, ó, pressionado, fecha a linha de passe vertical, ele vai tocar atrás no Léo Pereira, sabe que a bola vai girar e voltar para ele. Ó. E aí, já com liberdade, vai progredir com a bola até encontrar o melhor cenário do passe. Acha o Alcaraz atrás da linha de meio campo do Corinthians, como a gente viu anteriormente com a Arrascaeta contra o Bahia, com o Gerson contra o próprio Corinthians, e o Flamengo se aproxima da área adversária muito a partir desse passe inicial, né? A gente viu o Léo Ortiz jogando como zagueiro com o Tite, ele foi muito bem também atuando como volante, com o Tite, ele foi muito bem atuando como volante, mas como zagueiro ele consegue trabalhar numa região de campo ainda menos congestionada, ver o jogo ainda mais de frente e vai conseguir executar esse tipo de passe que a gente viu aqui no vídeo.
passe entre linhas, passe que acha meias, laterais, atacantes por trás da linha de meio campo, somente com a linha de defesa pela frente. O Flamengo tem se beneficiado muito disso. Já há alguns dias a diretoria do Flamengo tem conversado com os representantes, né, ou com a direção da Juventus da Itália. Teve essa lesão do Bremer, né? Inclusive, PVC pode até me ajudar, acho que ele foi cortado da seleção brasileira, inclusive, né? Acho que o Beraldo foi chamado no lugar, né? E aí é uma lesão um pouco mais séria, ele vai ficar um tempo fora. O Léo Ortiz chama a atenção da Juventus porque é um jogador que virou titular do Flamengo, é um jogador que já tinha um nome no mercado europeu pelo fato de jogar e estar desempenhando no Red Bull. Já tinha, inclusive, o Léo Ortiz decidiu ir para o Flamengo e tinha propostas, por exemplo, do futebol europeu. Não era um primeiro escalão como a Juventus, por exemplo, eram mercados inferiores, mas ele tinha propostas de clubes europeus. Então é um nome conhecido no futebol europeu, né? Então, assim, o fato dele também estar na pré-lista da seleção, tudo isso contribuiu. E aí chegou o seu nome dele, e principalmente pelo fato dele ter o passaporte italiano, o passaporte italiano que ele tirou, inclusive, recentemente. Então, há o interesse, não tem a oferta formal, né, o papel timbrado, aquele documento, mas o Flamengo não quer negociar. O Flamengo entende que está focado ali na fase final do campeonato da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e não quer negociar o jogador. Virou titular, é peça fundamental, então não há negociação no sentido de vender o jogador. Aí, claro, tem agora a entrada do staff dele, né, que é o representante dele, o Paulo Pitomeira, vai ter uma conversa, uma negociação, mas num primeiro momento é porta fechada para a Juventus da Itália aí em relação ao Léo Ortiz. Mas eles conversaram então, né? Como diz aqui o Thiago Stan Freitas no nosso chat. Sim, houve a conversa, está acontecendo. Bruno Spindel, quem está conversando com a diretoria da Juventus nesse momento, sabendo do interesse e até à frente dessa negociação, o próprio Léo Ortiz sabe desse interesse, mas o Flamengo já deixou bem claro na negociação, já deixou bem claro em todas as conversas, em todas essas tentativas, de que não há interesse em negociar o jogador agora. É uma situação muito clara de que o jogador está focado nas finais da Copa do Brasil aí, nessa reta final de Brasileiro. Uma das coisas que eram pênalti. Caímos. Voltei. Isso foi pênalti. Voltei ou não? Não, ainda não. Tá no black. Foi de arrasta. Ele queria muito ir para a Europa. Uma das coisas que o Bragantino disse na tentativa de segurá-lo em Bragança Paulista e não negociar, porque foram várias recusas das propostas do Flamengo até chegar a um acordo. A negociação virou uma novela. E essa que o Bragantino dava para o Léo Ortiz é que se tivesse proposta da Europa, ele iria. Mas não chegou a efetivar a proposta da Europa, então avançou o negócio com o Flamengo. Agora, de qualquer maneira, a janela da Itália é só em janeiro, né? Ele só pode jogar a partir de janeiro. Então, mesmo que o Flamengo aceitasse agora a negociação, seria uma negociação, uma venda casada para que ele fosse jogar a partir de janeiro no segundo turno do Campeonato Italiano. Ou uma parte do primeiro turno, no final do segundo turno do Campeonato Italiano. Porque nesse momento não pode inscrever na Itália, só a partir de janeiro. Então ele vai jogar, ele tem que estar concentrado no que está acontecendo na carreira dele no Flamengo. É um jogador que tem menos velocidade do que o Fabrício Bruno, mas tem muito mais qualidade de passe do que o Fabrício Bruno. Ele é um camisa 10 no meio da defesa, e é por isso que o Felipe Luiz se encantou com ele. Houve ainda o problema do atraso do Léo Pereira, que é titular do time também, né? A dupla de zaga do Flamengo hoje é Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Pereira teve o problema do atraso, pagou a multa, teoricamente está tudo resolvido para jogar o Fla-Flu. O Bremen é um zagueiro de força física, é um jogador que tem essa pegada, é um jogador de marcação, de força física. Obviamente, eu já conversei algumas vezes com o Bremen, e ele me dizia assim que no futebol europeu ele desabrochou essa questão da saída de bola, que é uma exigência lá do zagueiro construtor, e ele foi adquirindo isso. Mas o Léo Ortiz, na visão da Juventus, é um jogador que já vem pronto para essa saída de bola.
Então ele já vem com esse recurso a mais, até mesmo que na análise melhor que o Bremen. Então, assim, ele já chega pronto e já chega com esse recurso a mais. Então, assim, é o jogador que tem esse perfil que eles querem. Obviamente, tem outros jogadores lá do mercado europeu que eles também estão de olho? Tem, mas o interesse é o encaixe perfeito. É um jogador brasileiro, é um jogador com as características e ele não ocuparia um espaço de estrangeiro nessa contratação. Então, é aquela coisa, né, Domi? Janela abriu, você só pode contratar jogador, mas você não tem vaga de estrangeiro, tem que contratar ali jogador que atua na Itália, você tem opções escassas, poxa, ele atende a esse requisito para você não estourar o número de estrangeiros. Então seria perfeito. Mas, repito, Flamengo fecha a porta para uma negociação no primeiro momento.